Oi, eu sou o Gabe e eu quero conversar com vocês sobre canal de opinião. O Digo é um canal mais pungente, mas que ele passa muito senso comum. A Suavemente Comentada é um canal mais cítrico, mais ácido, em que ela comenta as coisas com sarcasmo. Isso vai fazer com que parte do público tenha dificuldade de se juntar a ela. O Putones vai trazer bastante senso comum também, mas ele vai passar um glacê em cima das opiniões e do que ele entende como correto, como se fosse um bolo. Como se você estivesse cobrindo um bolo com humor. E o nosso principal foco do vídeo, que é o Ramsés, que tem um temperamento mais estourado e que fala dos assuntos de forma bem direta, bem assim, sabe? Meio que colocando o dedo na cara, colocando o dedo na ferida, e é um pouco mais explosivo. Vamos entender um pouco melhor do como que nós chegamos nisso. A grande pergunta é: canais de opinião são imparciais? E a resposta é não. Mas a resposta também é: nenhum veículo de mídia é imparcial. Não existe imparcialidade. O que existe são linhas editoriais diferentes e a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais pra frente do vídeo. Então não, nenhum deles fala completamente a verdade. Por quê? Porque eles são pessoas diferentes. Cada um tem um background diferente. Cada um tem um objetivo diferente. Cada um tem um entendimento dos fatos diferente. Cada um tem uma bússola moral que é diferente do outro. Então não dá pra gente olhar e falar: canal X segura a verdade, canal X é o responsável por contar toda a verdade, porque não existe isso. Não existe imparcialidade, também não existe verdade. Tudo isso é linha editorial. Vamos conversar um pouco sobre linha editorial. Linha editorial são as lentes pelas quais você enxerga o mundo. São as lentes pelas quais um canal, sendo ele de opinião ou de notícia, vai enxergar o mundo. E aí a linha editorial não é só ter a mesma visão em todos os pontos, mas é manter uma coesão entre si mesmo em todos esses vídeos, em todos esses pontos. É identificar quem está falando com você e quais são as visões daquele veículo que fala com você. Esse é o ponto. Mas vamos colocar isso de modo hipotético. Vamos criar uma situação hipotética aqui, tá? A situação hipotética é: um homem... tá até escrito. Um homem estava andando na rua e ele tropeçou. O sorvete dele caiu no chão e ele ficou triste. Esse é o fato. Mas essa é a história toda. O cara se machucou? O buraco que tava lá era novo ou velho? A responsabilidade daquele buraco tá lá é de quem? A culpa dele ter caído é de quem? Tinha mais alguém passando na rua que viu ele caindo? Se sim, essas pessoas ajudaram ele a levantar depois? Ele limpou a camisa depois de ir embora ou ele ficou com a camisa suja do sorvete que caiu? Aí vem a grande diferença de você contar algo para os seus amigos e você soltar algo como notícia. Se eu fosse contar alguma coisa do tipo para os meus amigos, seria algo na linha do... Mano, eu tava andando na rua, eu vi um maluco tropical, legal, caiu, se lambrecou inteiro de sorvete, tá todo arregaçado lá. Se sujou inteiro, mano, mas não deu tempo de eu ver se ele levantou ou não, tá ligado? Só vi que ele se sujou inteiro de sorvete, mas ele parecia que tava de boa, só tava sujo. Seria assim que eu contaria. Mas, quando a gente tá fazendo um vídeo mais trabalhado como esse aqui, e não um react, a gente vai entrar um pouquinho nisso depois, o ideal é que a gente vá até aquela rua com uma caderneta, com algo pra gravar, com, sei lá, alguma coisa pra juntar os fatos. E a gente observe algumas coisas, como o buraco que tá ali, ele é novo ou é velho? Ele tem um formato parecido com o pé de uma pessoa quando cai alguma coisa? Tem um formato circular parecido? É um buraco que tava ali há muito tempo e a prefeitura não mexeu? Ele já havia tropeçado antes? O que os transeuntes têm a dizer da forma que aquele cara tava andando? A gente perguntar pra quem tá em volta o como que esse ato aconteceu, pra gente ter mais visões do que aconteceu ali. Se houver uma câmera de segurança, checar aquela câmera de segurança pra ver realmente como que foi aquele tropeço. Claro que isso é no mundo real, mas na internet como a gente pode fazer essa busca de informação? E é muito simples, a gente pode ir olhar as redes sociais. A gente pode ver o que essa pessoa tá curtindo, a gente pode ver o que essa pessoa tá postando, a gente pode ver o que essa pessoa tá comentando sobre esse caso ou casos parecidos com esse, a gente pode ver os likes que estão sendo dados.
A pessoa que soltou a notícia tá dando like só nas coisas que concordam com ela? Ou pelo contrário, ela tá dando like só em coisa que discorda? Ou ela tá dando like em coisas que independente de concordar ou discordar dela, estão colocando pontos ali que vão falar sobre desenvolvimento e vão trazer mais informação? Isso é linha editorial. Isso é o caminho. É aí que a linha editorial começa a aparecer. Tem algumas perguntas que a gente precisa se fazer quando a gente está falando de colocar uma forma nessa linha editorial, para ela não se tornar algo amorfo. E essas perguntas são mais ou menos as seguintes: o que, o quem, o como, o onde, o quando e o porquê. São essas perguntas que vão dar forma ao que anteriormente era só uma opinião, ao que anteriormente era só uma visão de mundo. É isso que a linha editorial vai fazer. Quando um youtuber, como o Ramsés, ele pega e faz um vídeo de react, ele tá numa postura completamente diferente do que quando ele tá fazendo um vídeo trabalhado, tipo um putz da vida. Por quê? Porque quando você faz um react, você não é a notícia. Você é uma das fontes da notícia acontecer. Você é uma das fontes para a notícia existir. Você não é o ponto principal que tá ali. Você não é. Você simplesmente não é. Aceita. E quando você é a pessoa que faz o putz, você se torna a notícia. Você se torna o ponto de contenção. E aí tem um vídeo do Ramsés, que é o dia que respondeu e teve guerra no Twitter, em que ele transita, em que ele passeia muito bem entre esses dois papéis. Ora ele é notícia, ora ele reage a tweets. Dá uma olhada aí, pra você entender o que eu tô falando. Agora vamos ao cerne da questão desse vídeo, porque eu voltei com uma missão, talvez suicida, mas quem se importa? Vou trazer algumas verdades sobre os canais de opinião. Caralho, Yasmin, mas aí que tá, por que você fez isso agora? Será que você não percebe que você tá de bicicleta indo de encontro com o Deagle, que é um trem-bala? Se fosse pra mim analisar, eu pensaria de que a imagem da Yasmin ela já não tá uma das melhores já tem um tempo, e aí como processo de recuperação de imagem, ela simplesmente decide soltar um vídeo contra a maior referência de todos os canais de opinião, que tem uma admiração imensa da grande massa. Mesmo que o Deagle realmente ali ele sabia de algumas coisas, ele tem errado, ele pode soltar um vídeo de 1 minuto falando Yasmin, a sua mãe é gorda. Toda a lógica não vai ser aplicada nesse caso. E todo aquele vídeo de 1h30 da Yasmin não vai servir de nada. Em um react, é como se você fosse a pessoa que tá chegando em casa e contando pros amigos. Não existe responsabilidade ali. Não existe nada. Você só tá chegando em casa contando pros seus amigos. Não tem um problema ali. Quando você faz um putz, essa responsabilidade tem que aparecer. E além de responder o como, onde, porquê e tudo mais, existe outra pergunta que precisa ser feita por nós, que estamos assistindo todos os canais, e eu tô incluso nisso, que é o pra quem? A quem serve? Veja, esse vídeo não é uma crítica aos canais de opinião, nem nada desse tipo. Ele é só uma reflexão que eu tive estudando um pouco sobre essas coisas e que eu acho importante levar pra frente. Pelo contrário, eu gosto bastante desses canais de opinião, senão eu não estaria nem no meio tentando me colocar e me inserir como alguém relevante dentro né, dessa comunidade de modo geral. Então é isso. Muito obrigado por quem assistiu até agora. E relembrando, não é uma crítica a ninguém, não é um apontamento de dedo a ninguém, é só uma forma que eu achei de trazer as informações e exemplificar elas. Não.